Olá, meu nome é Jefferson e sou especialista em gestão da qualidade na Soft Expert. Se você trabalha com gestão da qualidade, já deve ter se deparado com informações registradas em diferentes planilhas, muitas vezes com falta de informação e despadronização nesses registros. Isso acaba atrapalhando muito o dia a dia de um profissional da qualidade. Vamos fazer uma reflexão. Você já foi cobrado por dados e informações da sua operação e se encontrou numa saia justa, tendo que compilar dados às pressas e manualmente para apresentar para a diretoria? Já ficou sem resposta quando te perguntaram sobre algum plano de ação de uma ocorrência que você nem lembrava mais? Isso é bastante comum, infelizmente. E como acontece a cobrança dos responsáveis por cada ocorrência na sua empresa? Você ainda precisa fazer isso manualmente? Esse tipo de problema é o mais comum do que você pode imaginar. Normalmente acontece em empresas que estão vivenciando um crescimento e não tiveram tempo de adaptar seus processos. A operação começa a crescer de forma desordenada e com isso a qualidade e a eficiência que era entregue antes começa a fugir do seu alcance. O impacto de uma operação da qualidade não estruturada é a falta de visibilidade e eficiência tanto de produção como na tomada de decisão. Afinal, como que seria possível agir preventivamente se antecipando as ocorrências, se nesse contexto você sequer sabe a situação da operação, não é mesmo? Se você se encontra nessa situação, o melhor a se fazer é padronizar todas as entradas de informações e tornar gráfica a visualização da operação, conforme o painel que eu estou mostrando a você. No painel Gestão de Ocorrências Soft Expert, você consegue visualizar todas as ocorrências que foram abertas, todas que ainda estão em andamento, as que já foram finalizadas. Você tem um detalhamento dessas ocorrências, observando as descrições, a etapa, o responsável e o prazo, se está em dia, se está em atraso. Através da aba execução, você tem um Kanban de atividades, que fica muito mais fácil para você se organizar. Você pode clicar e arrastar para mover de etapa. Isso torna muito mais fácil o seu dia a dia. Na aba ocorrências, você consegue visualizar toda a operação. Então você vê todas as etapas das RNCs, quantas estão na etapa de identificação, quantas já estão na etapa de plano de ação. Você consegue acompanhar por período. Então aqui, por exemplo, a gente observa que em outubro tivemos um pico de RNCs. Né? Então se eu clicar na bolinha, eu consigo entrar no detalhe do mês de outubro e observar quais foram as áreas que tiveram mais RNCs em aberto, quais são os responsáveis, a eficácia dessas RNCs, acompanhar toda a classificação, se foi auditoria interna, desvio de processo, reclamação de cliente. Eu consigo acompanhar os planos de ações também através de um portal específico para isso, onde eu acompanho todos os prazos, se está em dia, se está em atraso. Eu consigo acompanhar se está em execução, quais são os responsáveis. Através do detalhamento eu consigo ver os status, né, em dia, em atraso, em execução, os responsáveis daquele plano de ação, eu consigo editar, mudar, né, delegar outro responsável para tocar adiante aquele plano de ação. Dessa forma é possível verificar gargalos e riscos antes que as ocorrências aconteçam, então você consegue priorizar e atuar também para mitigar os riscos. Um sistema automatizado pode ainda atrelar áreas responsáveis por cada plano de ação, automatizando a cobrança e o SLA de cada etapa. Então, se a plataforma Soft Expert observa que o prazo de um plano de ação está chegando ao fim, vai disparar para aquele responsável um e-mail dizendo que o prazo vai estourar. Então, a todo momento, ele recebe notificações por e-mail de forma automatizada. Se você muda o responsável, se eu vejo aqui que tem uma que está em atraso e eu quero mudar o responsável, eu entro nessa RNC, nesse plano de ação, eu altero o responsável, eu posso editar a data de fim desse plano de ação para dar mais fôlego para aquele novo responsável executar essa tarefa. E aí, quando eu salvo, eu atualizo esse plano de ação, ou a própria plataforma dispara um lembrete para esse novo responsável dizendo que ele tem um plano de ação para executar. Então, isso dá visibilidade não somente na área da qualidade, mas para toda a empresa, fazendo com que toda diretoria utilize os dados operacionais como insumo na tomada de decisão e planejamento estratégico. Gostou? Quer conhecer mais sobre os painéis e como eles podem apoiar sua operação estrategicamente? Entre em contato comigo logo abaixo. E não perca nosso próximo episódio sobre a importância da padronização, consistência de dados e maleabilidade nos seus formulários de registro de ocorrências. Até lá!